Parece que finalmente apresentando futebol que ele apresentou na Chapecoense, na Ponte Preta, que o torcedor do São Paulo sempre quis. Tá jogando bem. E outro, claro, é o Romero. Rapaz, agora além de marcar, de voltar, de correr, tá metendo gol todo jogo. É ou não é? É a vida, ó. A vida vai rodando. Será que vai virar pro Neymar também, hein, Neymar? Ah, garoto! Tomara que em breve a gente esteja aqui falando também que você deu a volta por cima, Neymar. PVC, a enciclopédia humana. Tudo bem, Paulo Vinícius Coelho? Esse é um bom assunto, Neymar, porque não existe nada tão útil quanto a velha e boa entrevista coletiva. Porque saiu pela culatra a campanha publicitária que tinha como mote fazer uma entrevista coletiva como tipo Salvador Hugo Palaia, auto-entrevista. As campanhas publicitárias que é auto-entrevista coletiva. No fundo, se você responde, por exemplo, que você cai, você acha o que você acha da arbitragem na Copa do Mundo da Rússia 2018? Essa é uma pergunta, por exemplo, que o Neymar até agora não respondeu. Perfeitamente. E Neymar, é claro, sempre será assunto, né, por muito tempo, e aqui no Expediente também não será diferente. Mas vamos falar hoje da apresentação de Vitinho. Ele ontem foi ao Maracanã, intervalo de jogo, se emocionou, chorou. É a campanha do Flamengo muito bonita, sonho de moleque, né? O Vitinho sempre teve um desejo de jogar no Flamengo e agora ele é jogador do Flamengo. A Caroline Patati conta tudo sobre a apresentação do Vitinho. Olá, amigos ligados nos canais Fox Sports. Vitinho foi apresentado na manhã desta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu e recebeu oficialmente a camisa 14. O atacante de 24 anos chega com uma contratação mais cara da história do clube, cerca de 44 milhões de reais. Prestígio para um antigo torcedor que relembra de momentos marcantes da história rubro-negra. Toda vez que eu vim aqui no Maracanã, ainda mais para ver o Vinícius e o Flamengo jogar, eu já me arrepiava todo, então eu já imaginava que um dia isso poderia acontecer. Não imaginava que seria tão próximo assim, mas eu estou muito feliz de estar aqui, de todo mundo ter feito esforço. O Miguel, meu representante também, a gente fez muito esforço e graças a Deus deu tudo certo e agora é se preparar para estar à disposição do Barbieri o mais rápido possível. Vitinho assinou contrato até 2022 e já treinou com o restante do grupo. Atraiu a atenção dos meninos da base e recebeu elogios de Maurício Barbieri. O nome do atleta já apareceu no boletim informativo diário da CBF e, portanto, está liberado para estrear contra o Grêmio na quarta-feira pela Copa do Brasil. Vitinho vem de pré na Europa e está 100% fisicamente. Foram 40 dias de trabalho e 2 amistosos com o CSKA depois das férias. Como saiu, né, regularização, então eu estou à disposição do Barbieri, né, o tempo que ele precisar, né, hoje eu pude treinar com os companheiros, senti um pouco, ele me deu algumas dicas, assim, da maneira que ele quer que eu atue, então eu estou à disposição dele, o tempo que ele precisar já pro próximo jogo e estou preparado. Nos bastidores, a informação é que a chegada desse jogador inviabilizaria a permanência de Paolo Guerreiro, tendo em vista o aspecto financeiro. O contrato do peruano segue até o dia 10 de agosto, mas a direção nega que as negociações tenham sido encerradas. Não tem novidade nenhuma, nós estamos trabalhando para que o Paolo Guerreiro continue conosco, é o nosso desejo e eu acho que a gente vai conseguir. O Flamengo viaja para Porto Alegre na manhã desta terça-feira e treina em Viamão, na região metropolitana da capital gaúcha. Rodolfo, com uma lesão muscular, segue fora. Caroline Patati para os canais Fox Sports. Muito bem, portanto, Vitinho chegou, né? Ontem já esteve no Maracanã, hoje foi para a coletiva, já treinou, já está inscrito lá no BID. É chegar e jogar, é isso mesmo? Não tem nem conversa? Chega e joga quarta-feira contra o Grêmio? Chega com moral, né? Chega com moral. Custou 10 milhões de euros. De euros. 40 milhões de reais. O cara tem que chegar aí. Mas é uma boa pergunta de titular. Pô. A do Savó é uma boa pergunta, porque na verdade a Rússia não tem como moeda o euro, né? Pode ter sido rublo? Dólar mesmo, que é em rublos. Eu achava que fosse dólar. Mas assim... Mas a informação é que foram 10 milhões de euros de valor. Aproximadamente 43 milhões de reais, o que faz o Vitinho a segunda maior negociação da história do futebol brasileiro, só abaixo do Tevez,
Embora a gente possa ter que fazer uma deflação, do que foi, levar em conta a inflação para considerar os 41 milhões que o Santos pagou no Leandro Damião, que é o terceiro dessa lista. Mas se você considerar... Do Flamengo é maior, então, com certeza. Do Flamengo, a maior negociação da Claro, história do Flamengo. do clube, A maior venda da história do futebol brasileiro foi o Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. A maior compra da história do Flamengo, a segunda maior da história do... O PVC, mas a pergunta que fez o João é o seguinte, o cara que chega por 10 milhões ou de dólares ou de euros, chega para jogar, né? Mas a informação inicial é que ele, teoricamente, ele chega está para jogar. pronto para estrear, mas provavelmente começando o jogo no domingo e não na quarta-feira. Lembrando, PVC, que ele jogou na sexta final da Supercopa da Rússia. Exato. Né? Então, é muito provável que ele não ele pode ir para o jogo de Porto Alegre na quarta-feira, mas dificilmente vai começar o jogo. Até porque tem um detalhe que eu acho importante para ganhar o grupo, né? O Marlos Moreno fez o melhor jogo dele no Flamengo desde que chegou. Então, bem, né? se o Marlos Moreno faz o jogo que ele fez no domingo, aí você vai colocar o Vitinho no lugar dele, porque o Vitinho foi contratado a peso de ouro, sendo que ele tem o cansaço da viagem, pode ser justo deixar o Moreno jogar. Mas eu acho que a pergunta nem foi para esse jogo, né? Não é, João? Ele vem para ser porque, por exemplo, porque ele chega, a informação que se tem é que ele está regularizado, e se o Barbieri quiser, ele já pode começar jogando. É isso mesmo, na opinião de vocês? Tem que chegar e começar jogando quarta-feira contra o Grêmio, porque já uma eliminatória, uma mata-mata. Depende do estado dele, os números vão mostrar. Ele está saindo de pré-temporada. Os números vão mostrar, ele vai chegar, provavelmente vai fazer teste, a comissão técnica vai avaliar o condicionamento físico, explosão, força, desgaste de VO2 e tudo isso aí tem que saber para poder jogar. E aí, para começar jogando, não dá pra gente opinar, porque nós não vimos. Ele jogou uma partida na sexta, que foi inclusive para a prorrogação. A final da Supercopa da Rússia entre CSKA e Lokomotiv. O Mário Fernandes fez o gol que deu o título ao CSKA. Ele jogou até o final da partida. Acho que a condição do time também, desculpa, Rodrigo, a condição do time influencia nessa questão, se já vai chegar. É óbvio que o status e o preço é de um cara que chega para ser titular. Se o Flamengo tivesse desesperado, o time muito mal, tal, ele já tinha que estrear logo. Acho que de repente o treinador o Barbieri pode até colocá-lo com calma, começar a treinar, entrosamento e tal. Agora, o entusiasmo da torcida muito grande, né? É muito grande, todo mundo já quer ver o Vitinho, obviamente. Agora, não tem pressa, o time está arrumado, está jogando bem. Ele pode entrar aos poucos. O bom senso e a lógica apontam para um banco de reservas no jogo do meio de semana, do mata-mata, com a possibilidade, dependendo do resultado do andamento da partida, ele entrar no segundo tempo e ele ser aproveitado no fim de semana. Eu acabei de dar informação no começo do programa. O Grêmio, no fim de semana, no Brasileiro, vai com reservas, com jogadores que eles chamam do time C, boa parte dos jogadores que atuaram contra a Chapecoense no 1-1. No empate. Então, por exemplo, é tranquilo que ele joga no Brasileiro. Ali, não sei... Entrosamento e tal. Agora, o entusiasmo da torcida muito grande, né? É muito grande. Tá indo com... Todo mundo já quer ver o Vitinho, obviamente. Agora, não tem pressa. O time está arrumado, está jogando bem. E a lógica apontam para um banco de reservas no jogo do meio de semana, do mata-mata, com a possibilidade, dependendo do... Vitinho jogou no Inter, no Sul, muitas vezes como 9, como centroavante. Então, de repente, numa necessidade, a gente sabe, o Guerreiro está nesse imbróglio. Guerreiro não viaja para Porto Alegre. O presidente disse que confia, acha que ele vai continuar, eu não sei. O Uribe também jogou, fez o primeiro gol. Foi bem, Uribe. Foi melhor em campo ontem. Mas é possível imaginar também o Vitinho jogando como 9 no time do Flamengo. Ele pode fazer essa função. No Sul, o pessoal tem um entendimento de que ele não sabe marcar lateral, que ele não rende bem na posição que seria, por exemplo, do Vinícius Júnior, aberto pela esquerda, onde em tese ele vai jogar. O pessoal desconfia da capacidade dele de marcar lateral, esse tipo de coisa. Ele é um jogador muito agudo. E no Inter ele até se deu bem jogando centralizado. Nós temos imagens aí já do treinamento de hoje pela manhã no Ninho do Urubu. O Vitinho já se movimentou hoje com o grupo e amanhã de manhã segue para Porto Alegre com a delegação. Tá ali a pergunta na tela do Expediente Futebol. Vitinho é o grande reforço do ano no futebol brasileiro? Ou há um exagero nisso aí? Eu acho que não é. Mas assim, qual foi o maior reforço do ano? Pensar no Nenê no São Paulo? Nenê. Dos jogadores que estão disputando o título, quem está jogando muito bem, foi contratado nesse ano. O Nenê. Everton no São Paulo? Everton no São Paulo. Agora, isso que o Rodrigo falou é importante. De fato, ele tem uma deficiência de marcação, ou pelo menos tinha antes de ir para a Rússia. Ele não marca bem, mas ele não é centroavante. Ele é ponta.
O problema é que para fazer a função do ponta, ele não volta o suficiente para compor o meio-campo, para compor o sistema defensivo. De fato, é uma deficiência que ele tem. Eu acho que, repito, acho que pelo que o Marlos Moreno jogou ontem, não dá para você simplesmente dizer assim, Marlos, agora você vai pro banco porque chegou o Vitinho. Não dá, especialmente porque você olha para frente e tem o jogo contra o Grêmio, em que o Flamengo vai poupar jogadores, porque tem a Libertadores na quarta-feira da semana que vem. Então você joga o Marlos Moreno como um prêmio pela atuação que ele teve contra o Sport e deixa o Vitinho no banco para eventualmente ele tentar resolver o jogo numa emergência. É um trunfo, né? É um trunfo. E ele descansa um pouco e tem uma possibilidade de segundo tempo. E não diz pro Marlos Moreno, então, se você tá aqui, mas assim, você não vai jogar, né? Já sabe que você não vai jogar. Ele demorou para ter um jogo desse. Claro. Então, será que a chegada do Vitinho influenciou? Será que a chegada do Vitinho influenciou no rendimento do Marlos Moreno? Porque realmente ele já teve algumas chances, mas não jogou como ontem, né? E ontem já todo mundo sabia, o Vitinho é do Flamengo, o Vitinho tá no Maracanã, e realmente o Marlos jogou muita bola. Será? Ele falou assim, então vou mostrar serviço que eu quero ficar no time. Não dá para pensar isso. Mas não é uma coincidência? Então ele não quis jogar. Ele não jogou porque ele não quis jogar. Mas será que ele não ganhou uma motivação extra? Se o cara não tiver motivação para jogar num time como o Flamengo, desiste, né? É verdade. Então não pode estar no Flamengo. Eu acho que não, acho que foi uma coincidência só. Mas imagina o balde de água fria no cara. Quando ele faz a grande atuação dele, o treinador ele vai ter que analisar tudo isso, né? A euforia, a vontade de todo mundo, o departamento de marketing do Flamengo, imagino eu, querendo vender suas camisas do Vitinho e etc. Camisa 14. É que ele estreia já amanhã. Mas tem um lado comercial também, é verdade. Claro, mas o Cruyff da Gávea. Tem isso, 14. O 14, é verdade. Fala aí, PVC. O Barbieri, primeiro assim, tinha um dilema que achava ontem, a gente conversava de mundo e eu ontem, o Savoia estava com a gente aqui na última palavra. Eu tinha dúvida se o Guerreiro tinha sido poupado para o jogo de quarta-feira ou se o Guerreiro tinha perdido a posição para o Uribe. Mas pelo que jogou o Uribe tem que jogar na quarta-feira e o Guerreiro esperaria no banco. Conversei com algumas pessoas no Flamengo hoje, ninguém tinha convicção se o Guerreiro tinha sido poupado, o Barbieri não explicou isso explicitamente. Se o Guerreiro tinha sido poupado, se o Guerreiro seria titular quarta-feira. O fato é que o Guerreiro sentiu uma lesão, resolveu o problema. O Uribe, pelo que jogou no domingo, para mim foi o melhor em campo, o Uribe vai ser titular. No domingo, que vai ser 3 dias antes do jogo da Libertadores, não é só o Grêmio que vai poupar, o Flamengo sábado 7 horas. O Flamengo também vai poupar jogadores no jogo de sábado. Porque ele vai ter o jogo da Libertadores logo depois. Então é importante ter um trunfo. E o Vitinho é um trunfo. A estreia do Vitinho como titular no jogo em que vai jogar uma equipe mesclada. No jogo com apelo. Inclusive. Com apelo, é forte. Então o Vitinho, acho que vai ser isso que vai acontecer. Vitinho no banco na quarta-feira e Vitinho titular no sábado. Agora, eu tenho a impressão, e estamos vendo aí boas jogadas do Marlos Moreno ontem no Maracanã, vitória do Flamengo diante do Sport, eu tenho a impressão, apesar do discurso do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que a trajetória de Guerreiro no Flamengo está chegando ao fim. Também acho pelo preço. Eu acho. Pelo preço, pelo que vem apresentando. Pelo tempo de contrato que ele quer também. Ele quer aumento e um contrato mais longo. E ele não tem jogado tão bem. E tem essa questão da punição, né? Que ninguém sabe se vai continuar. Como é que vai ficar a situação na justiça? Ele quer receber pelo período que ele ficou suspenso, né? Ele também está cobrando isso do Flamengo, né? Que aí é uma boa grana. Tá embutindo, né? Tá embutindo. Bem, a negociação tá... Guerreiro foi um fracasso no Flamengo? Não acho que foi um fracasso no Flamengo. Embora o Flamengo não ganhou títulos nesses anos, Guerreiro no Corinthians foi campeão mundial 2012, foi campeão da Recopa 2013, foi campeão paulista 2013. Né? 2014 não ganhou. Em 2015 também não ganhou nada. Então ele ganhou 3 títulos no Corinthians no período de 4 temporadas, 3 temporadas e meia. No Flamengo ele ganhou o campeonato estadual de 2017. Isso, e só. É pouco título, mas esse fracasso não é totalmente do Guerreiro, não é o Guerreiro que fracassou. O Flamengo não conseguiu ganhar mais do que isso nesse período. Ele fez uma quantidade de gols muito compatível com o que ele fez antes. Ele tem 111 gols pelo Flamengo, 111 jogos pelo Flamengo, 43 gols.
O que a gente dizia aqui 2 anos atrás, na discussão, o Guerreiro tem que jogar, não tem que jogar? O Guerreiro faz, em média, um gol a cada 3 jogos. Era o que ele fazia no Corinthians. Ele é um cara muito frequente. Ele é mais pivô que artilheiro. Ele sai da área, ele prepara bem. Então, mas faz gols importantes. A diferença que marcou foi a importância do jogo. Foi o Mundial. Que ele fez um gol no jogo decisivo, né, na final do Campeonato Mundial, e talvez tenha faltado, não em números, como você falou, os números foram os mesmos praticamente, mas talvez em jogos decisivos ter sido mais participativo. Vale a pena renovar com o Guerreiro? Ali está a pergunta na nossa tela do Expediente Futebol. Vale, Rodrigo Bueno? Depende das condições. Eu acho que o Flamengo manteve as portas abertas para ele, né? O discurso do presidente Bandeira de Melo. Mas desde que o Guerreiro tenha a realidade. Hoje ele é um jogador mais experiente, para não falar mais velho, né? A idade pesa. Ele é um jogador que teve uma suspensão, o Flamengo não teve nada a ver, não teve culpa nenhuma nisso. Isso desvaloriza, né? É como um carro. Se você vai comprar meu carro, se bem que meu carro você vai comprar nunca, né? Que eu não vendo nunca, você sabe. Mas se o carro tem um problema na lataria... Rodrigo Bueno jamais vendeu um carro na vida. Jamais vendeu um carro na vida. E nem pretendo. Então, se você vai negociar um carro, tem um amassado na lataria, ele desvaloriza, perde valor. Você já fez o motor uma vez, perde valor. É verdade. É igual ao jogador. O jogador vai passando o ano, ele tá mais velho, mais experiente... teve o problema da suspensão, teve o rendimento dele que não foi tão bom, especialmente nesse pós-Copa, né? Os números dele no pós-Copa, nesses 4 jogos, o Flamengo manteve a liderança, mas apesar do Guerreiro, né? Porque o Guerreiro perdeu muitos gols, inclusive no jogo contra o São Paulo, que foi ali o duelo mais agudo ali na ponta da tabela. Então eu acho que o Guerreiro precisa ter um choque de realidade e abrir mão de algumas coisas, perceber se é interesse dele continuar no Flamengo, que tem boas chances de ganhar um título, tá com um time muito forte. Do contrário, para onde ele vai? Ele vai voltar para a Europa em alto nível? Não. Vai para algum mercado periférico? Não sei se ele vai conseguir achar algum time com tamanha projeção como o Flamengo. Lá no Peru, lá ele joga onde ele quiser. Peru, se ele Aliança Lima. Não, mas ele não vai receber. Ele não vai receber no Peru o que ele ganha no Brasil. Não vai. O que o Rodrigo Bueno está dizendo é a diferença do momento. Ele não está em alta, como ele estava quando o Flamengo o contratou. Então, para renovar o contrato agora, ele tem que, provavelmente, o Flamengo, o clube, vai querer que ele abra mão de algumas coisas. Claro. Parece que o staff dele não acha isso. O Jadson não diminuiu o salário para continuar no Corinthians? Diminuiu. Entendeu a situação, e é um jogador importante. Ou seja, para o Guerreiro é importante ficar no Flamengo? Eu imagino que sim. Porque qual é o mercado do Guerreiro hoje? Sai do Flamengo, ele vai para onde? Dubai, Emirados. Então, se for importante... uma grande Copa do Mundo, também não foi o caso. Se for importante para ele continuar no Flamengo, ele tem também que dar um passo atrás. Não é feio isso daí. Não, claro. Não é dar um passo atrás, reduz um pouco, briga pela posição, volta a se valorizar e faz um contrato, por exemplo, com metas. Olha, não vou ganhar tanto, mas se eu for artilheiro, eu tenho um bônus. Se eu for campeão brasileiro, vou ter isso. Da Libertadores, vou ter aquilo. É uma alternativa para o cara que está em baixa, né? Eu respeito muito o Guerreiro, porque como profissional. Porque quando ele saiu do Corinthians, ele ficou 6 meses, todo mundo sabia que ele ia sair do Corinthians, não assinou contrato, teve aquela história do pré-contrato, tudo. E ele jogou, ele correu, ele não pipocou. Então, um jogador desse você tem que respeitar, como profissional. Então, se ficar no Flamengo, ele pode perfeitamente reconstruir a carreira, né, em outras circunstâncias. Ganha menos e faz aquele acerto de contrato, como artilheiro, o número de jogos atuados, se conquistar títulos, tem bônus, pode ser uma alternativa. Ele ontem entrou na vaga do Diego, né? E o Flamengo, para a posição dele de origem, tem hoje o Henrique Dourado, o Uribe e o Lincoln. Será que o Barbieri já pensa em alguma coisa nesse sentido? Recuar um pouquinho o Guerreiro? Vocês acham que ele pode jogar por ali? Pode ser uma opção? Até pela característica que ele tem? Eu acho que o Esse cara de assistência? Eu acho que o Uribe sai mais da área para o Guerreiro jogar mais dentro da área. Mas dentro da área não é o forte dele, não, é, beleza? Não, ele joga de centroavante. Assim, na posição dele, centroavante. O Uribe tem mais versatilidade. O Uribe joga pela direita, o Uribe joga pela esquerda, o Uribe joga com ponta de lança, encostando no centroavante, e o Uribe joga de centroavante. O Uribe pode jogar nas 4 posições da frente. E ontem ele jogou como centroavante até o Guerreiro entrar e jogou muito bem. Muito bem, então vamos aguardar. O contrato do Guerreiro termina dia 10 de agosto. A informação passada pela Carol Patati é que ele sentiu uma lesão muscular
e ele não vai com o grupo para Porto Alegre, ou seja, ele não participa quarta-feira e provavelmente não estará também em campo sábado contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o Guerreiro agora tem só mais um jogo a fazer pelo Brasileirão, porque se fizer esse jogo próximo do Brasileiro pelo Flamengo, ele completa 7 partidas e não poderá se transferir para um outro time da primeira divisão brasileira. E às vezes o jogador precisa de um jogo grande, né? De repente para mudar a história. Então às vezes num jogo ele pode... Mas tem essa questão do 7º jogo também. Né? Tem outra coisa, é isso. Não que seja um complicador, tal, mas os empresários do Guerreiro são os mesmos que cuidam da carreira do Scarpa e do Zeca. Exatamente. Né, que são jogadores que nos últimos meses aí no futebol brasileiro tiveram problemas, muita gente achando que a negociação com os clubes ali não foi a melhor possível para os jogadores. Então talvez não seja uma negociação muito fácil. E não está sendo. Esse é o ponto. Sabe o que significa, no fundo? Como o Flamengo melhorou, né? Sim. Porque se fosse o empresário do Zeca e do Scarpa em outro tempo, o Guerreiro já estava na justiça contra o Flamengo. Ah, não há dúvida. É verdade, é verdade. São novos tempos, realmente, no Flamengo, aí há 10 rodadas, líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo contratou o Vitinho e pagou 10 milhões de euros. Mas o Flamengo recebeu recentemente 15 milhões de euros pela última parcela da venda deste rapaz aí, que o Real Madrid, no seu Instagram oficial, colocou um vídeo intitulado de Samba Style, o estilo de Vinícius Júnior. E amanhã Vinícius Júnior vai estrear no Real Madrid e Manchester United, e você vai ver aqui no Fox Sports, hein? Pela Copa Internacional dos Campeões. E ainda não se sabe se ele começa o jogo, mas que ele vai jogar, vai. Ele vai participar da partida. A expectativa é enorme em cima do menino que amanhã vai entrar em campo pelo Real Madrid, Marcelo. Tem uma euforia estabelecida em cima de como vai ser o Vinícius Júnior no Flamengo, no Real Madrid. No Real Madrid. Espera-se que ele jogue ainda mais do que jogou no Flamengo. Então eu acho que num torneio desse, que é um torneio que os clubes não estão contando ainda com os jogadores que estiveram na Copa do Mundo, e tem muito clube grande botando caras novas, caras de menino. Eu acho que é o torneio ideal para o Vinícius Júnior mostrar o cartão de visita. É uma dúvida que o Vinícius Júnior virou há algum tempo já uma atração, né? Como se fala dele, e lá na Espanha não é diferente. Imagens do treinamento dele, ele se dando bem com o Benzema, com o Bale. Muito legal aí que o menino suporte essa barra, essa pressão e vai pro jogo amanhã, Rodrigo Bueno, com transmissão do Fox Sports. Você falou uma palavra boa, atração. O Real Madrid vive disso, né? Desde os anos 50, o Real Madrid se propôs a ser o melhor time do mundo sempre, a ter os melhores jogadores, a ser uma espécie de Circo du Soleil do futebol mundial. Então, ele perde um cara do quilate do Cristiano Ronaldo, que é uma máquina de vender camisa, de uma patrocínio e tal. Então, eu acho, não sei nem se é tão bom pro Vinícius Júnior todo esse marketing que o Real tá fazendo. Já na hora da contratação, divulgando vídeos dele dando 3 chapéus numa jogada só, mostrando que ele é um malabarista, ele é um artista, né? Para vender camisa, para vender ingresso, para dar uma justificativa, né, pelo preço pago. Olha, estamos trazendo uma joia do futebol mundial. O Real Madrid vive disso. Atrelar a sua imagem aos melhores do mundo, ao talento puro. E para quem não conhece, nós conhecemos já o Vinícius Júnior, né? O mundo vai começar a conhecer para valer agora. Vamos ver se ele corresponde a toda essa imagem que o Real Madrid está passando dele. A habilidade ele tem, a gente sabe. Vamos ver se ele vai funcionar. Agora não é fácil, hein? Fala, Bel. Não, o que eu ia dizer é que, obviamente, a cobrança vai ser muito grande. Ele tem que ter, além do futebol que a gente sabe que ele tem que ter cabeça boa, tem que estar preparado, porque tudo isso que o Real Madrid está fazendo é muito bonito, está mostrando aí o samba style, etc e tal, um away, como as pessoas dizem. Quando começarem os jogos para valer, vai se esperar muito dele, vai se cobrar muito dele, e lá a cobrança é pesada no Real Madrid. É pesado. Sempre foi e continua sendo cada vez mais. Então os caras vão querer que ele faça chover todo o jogo. Não, vai. E a gente sabe que não é assim. Ele tem potencial, não estou dizendo que não tem. Mas ele tem que estar muito bem preparado, porque a cobrança vai ser no mesmo nível de tudo isso que eles estão fazendo. Mas uma coisa que está acontecendo, se você pegar os jornais espanhóis, jornais de Madrid, principalmente o Marca, todas as prévias de time do Real Madrid, titular, tem Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Bale e Benzema.
Ninguém está botando o Vinícius Júnior como titular. Esse é um ponto. Ele foi inscrito no Juvenil A, o que dá margem a que ele jogue tanto no time B quanto no time profissional. Que é o projeto para ele, né? Que é o projeto para ele. Eles têm a expectativa. Vai ser assim, devagar, né? Eles têm a expectativa de contar com o Vinícius Júnior no time profissional, mas se você considerar o time titular hoje, e ainda pode haver contratações, né? O Real Madrid, vale essa lembrança, isso para mim é muito forte, todo mundo sabe o que eu penso sobre contratação. Contratação tem que ser, preciso de um lateral esquerdo, contratar um lateral esquerdo. O Real Madrid no ano passado investiu menos dinheiro do que o Liverpool, do que o Manchester United, do que o Manchester City, do que o Barcelona, e ganhou a Champions League. Manteve uma base, né? Manteve a base. De todos os grandes clubes da Europa, o Real Madrid foi o que menos gastou e foi tricampeão da Champions. Esse ano vai gastar um pouco mais, pode gastar ainda, antes da temporada começar. E o Vinícius Júnior vai ser importante, mas ele começa sem a expectativa de ser titular absoluto. Ele tem aliás, como deve ser, né? Porque é um menino que fez 18 anos agora no dia 18 de julho, um ano de profissional no Flamengo. Ele chega realmente como uma promessa e deve ganhar espaço aos poucos, mas pelo menos é isso que se imagina. O cenário para ele agora está mais favorável do que há um mês, 2 meses, talvez. Porque a base do Real Madrid, do Zidane, do Cristiano Ronaldo, já foi mais ou menos desfeita, especialmente pela saída do técnico e do principal craque. Ali já abre uma lacuna, um buraco para ele jogar. E a ascensão, a contratação do Julen Lopetegui foi boa para ele. É um cara que fala português, ele está em contato direto com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior nas mídias sociais até colocou top. Sim. Ele tá best friend, né? Tá amicíssimo parceiro. Ele tá chegando bem lá. Então ele tá chegando numa situação muito confortável. O Marcelo tá ajudando, deu dicas para ele e tal. Casemiro também. Dizendo que vai jogar durante muitos anos, sua carreira é longa, você tá no maior clube do mundo e tal. Então ele tá sendo muito apoiado, mas especialmente pelo cara que vai escalar, que é o Julen Lopetegui. Aparentemente, ele tá abraçando o Vinícius e vai dar muitas oportunidades para ele. Verdade, o presidente Florentino Pérez também tem publicamente elogiado muito o Roberto Carlos e o Ronaldo, né, que são duas lendas do Real Madrid. Ele tá bem cercado, agora depende dele. Entrar em campo, jogar a bola que ele sabe. E amanhã, para tudo, 9 da noite, no Fox Sports, você vai ver Manchester United e Real Madrid. Vinícius Júnior estará em ação, estreando. Não sabe ainda se começa, provavelmente não. Mas que ele vai entrar pela expectativa criada, vai. E você vai ver aqui no Fox Sports. E a noite de terça vai ser animadíssima, porque depois de Manchester e Real Madrid, tem Barcelona e Roma. E lá temos também brazucas que estão chegando com tudo, hein? O Arthur fez um golaço contra o Tottenham, o Malcom já estreou jogando bem. Então os novos brasileiros é o futuro aí do futebol espanhol, dessa dupla Real Madrid e Barcelona, ligada diretamente a brasileiros. E a gente vai acompanhar tudo isso amanhã aqui nos canais Fox Sports. Vale a pena. Foi sensacional. O golaço do Arthur, a estreia. Na Espanha agora, já se falava bem dele, agora então superou todas as expectativas. E jogou só um tempo, né? Porque jogou só um tempo. Copa Internacional dos Campeões, há uma rotatividade muito grande, podem acontecer 11 substituições, mas a impressão que ele deixou foi a melhor possível. Vai ser difícil ele jogar agora tão bem como ele jogou em 45 minutos. Que golaço, que golaço. A estreia boa do Malcom. Também, né? Para aumentar ainda mais a raiva, se é que a gente pode dizer assim, do Roma. A Roma. E amanhã Barcelona e Roma. Ou seja, o Malcom vai jogar contra o time que ele quase foi para lá. Foi pro e Barcelona. Muita gente achando, João, que o Malcom errou na escolha, né? Porque talvez no Barcelona ele possa não ser titular e na Roma com certeza ele seria. Mas ele tem uma coisa que falta ao time do Barcelona, um jogador de profundidade e de velocidade. Exatamente. Pela beirada. Não tem. Dembélé foi o cara para substituir o Neymar. Mas que não tá jogando. Muita lesão. Não jogou bem até agora. E foi reserva na Copa do Mundo, mas se você pegar, por exemplo, os amistosos pré-Copa da França, o Dembélé era um avião. O jogo contra a Itália, o Dembélé jogou muito. Olha o golaço do Arthur lá, ó, enquanto você fala. Bolão do Arthur. Golaço. Só que aí na Copa do Mundo, o primeiro jogo que jogou o Dembélé contra a Austrália, você percebe que não tem velocidade para quê? Você não tem espaço. E aí o Dembélé perdeu a posição pro Giroud. O Giroud foi fazer o pivô ali na frente. O Malcom disputa um pouco o espaço com o Dembélé. Se o Dembélé jogar bem, vai ter uma rivalidade. Agora, o Malcom no Bordeaux, o Bordeaux marcou 53 gols no Campeonato Francês, ele fez 12 e deu 7 passes para gol. Ou seja, dos 53 gols do Bordeaux, ele participou de 19, o que dá 40%. 40% dos gols, ele participou dos gols diretamente. Sensacional. Eu fico imaginando já, e tomara que aconteça, daqui a 5 anos a chamada de El Clássico.
o maior jogo do planeta. De um lado, Vinícius Júnior e Rodrigo pelo Real Madrid. Do outro, Malcom, Arthur, Felipe Coutinho. O Brasil comanda o clássico. Já pensou? Tomara que... Demais, hein? Já pensou se fosse Flamengo e Corinthians? Isso? Nossa Senhora. Infelizmente, não. Não vai rolar. Quem sabe mesmo. aí o Vinícius Júnior, de repente, lutando, pelo menos entre os três Já ali. pensou? Que legal, né? Tomara. Da FIFA de melhor do mundo. Tomara. E tomara que ele se firme para ajudar o Tite na sequência da seleção brasileira. Onde jogava o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo no Real Madrid? Pela esquerda. Onde joga Vinícius Júnior? Vinícius Júnior tem força e velocidade. Né? O Cristiano Ronaldo também. Então, de uma forma bem distante, né? Não vamos comparar, mas é um setor em que eu acho que o Real pode ter uma chance para ele também. A gente está falando muito do Vinícius Júnior, minha cabeça está em parafuso agora. Por quê? Porque no Flamengo eu achava que demoraram demais para colocar o garoto logo para jogar. Demoraram. E no Real Madrid eu tô achando que estão falando demais, tem que dar uma segurada. Vamos balancear isso aí. Bota pra jogar logo. Mas amanhã, ó, Manchester United e Real Madrid, 9h, Vinícius Júnior vai jogar e você vai ver no Fox Sports. E depois Barcelona e Roma. Que terça-feira, hein? E aí na quarta-feira vem Copa do Brasil com Santos e Cruzeiro, Corinthians e Chapecoense, Sul-Americana com Botafogo e Nacional do Paraguai. E na quinta-feira tem o São Paulo contra o Colón pela Sul-Americana, entre tantas atrações que, como sempre, você acompanha com a gente nos canais Fox Sports. Aliás, vem aí o agosto, como é que é o agosto que você falou, PVC? Agosto azul. Agosto azul, para o Flamengo, né? O Flamengo é agosto para o azul. Flamengo, Porque tem um jogo rubro-negro que é Flamengo e Atlético Paranaense, o resto é tudo azul. É Grêmio e Cruzeiro. Aliás, daqui a pouquinho a nossa equipe preparou, a nossa retaguarda é brilhante, né, meu amigo Kizar Carlota? É sensacional. A nossa retaguarda preparou o seguinte: o mês de agosto para Flamengo e São Paulo. Todos os jogos de Flamengo e São Paulo. Eles que estão na ponta do Brasileirão. São Paulo está 2 pontos atrás do Flamengo, seguindo o líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então você vai ver daqui a pouquinho o que aguarda o Flamengo e também o São Paulo no mês de agosto. E olha, vem cada jogão por aí. Se os dois sobreviverem ao mês de agosto, a reta final da temporada vai ser espetacular. Quem também está com um agosto repleto de grandes jogos e de grandes partidas importantes em Libertadores, Copa do Brasil e para a saída da degola no Brasileiro é o Santos Futebol Clube. E o Peixe tem novo treinador. Quem conta tudo pra gente é o Fernando Caetano. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Cuca foi anunciado como novo treinador do Santos. Isso aconteceu na tarde desta segunda-feira, na entrevista coletiva do diretor executivo do Peixe, Ricardo Gomes, que confirmou então o acerto com o Cuca até o final de 2019. O novo treinador se apresenta ao Santos nesta terça-feira e na quarta já dirige a equipe no jogo contra o Cruzeiro na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Estamos aqui com acordo com o Cuca. Isso foi, eu acho que foi uma boa escolha para o clube, para o Cuca. E estamos com muita expectativa já para o treino de amanhã e para o jogo da quarta. Para o jogo desta quarta-feira, a estreia do Cuca no comando do Santos, o Peixe tem duas dúvidas. Os atacantes Rodrigo e também Sacha, que deixaram a última partida a derrota para o América Mineiro com problemas físicos e estão aí em tratamento intensivo. O Santos também corre contra o tempo para tentar inscrever o recém-contratado volante Brian Ruiz, que veio da Costa Rica, disputou a última Copa do Mundo e está então aguardando o nome ser anunciado no BID para que ele tenha condições de vestir a camisa do Santos. Com informações do Peixe, direto do Centro de Treinamento Rei Pelé, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. Muito bem, obrigado, Caetano. Uma notícia que hoje, ao longo do dia, apareceu muito forte. Você viu aqui no Boa Tarde Fox, no Fox Sport Diário, e a gente vai analisar agora. Cuca, após 10 anos, está de volta ao Santos Futebol
clube. E nós vamos lançar uma enquete aqui. Felipão voltou para o Palmeiras. E o Cuca, hoje confirmado, técnico do Santos. Quem você acha que vai dar mais certo? Felipão no Palmeiras ou Cuca no Santos? Vote aí. Hashtag Felipão, hashtag Cuca, e daqui a pouquinho a gente dá aqui o resultado da nossa enquete. Ficaram surpresos com essa ida do Cuca para o Santos? E o que vocês acharam da contratação? Quase ninguém falou do Cuca, né? Ninguém falou do Cuca. Teve, no estado em Santos teve gente que falou. Eu não vou saber dar o nome do repórter para dar o crédito, mas teve gente que falou. Mas foi bem pouquinho. Então, mas eu acho que ele foi aquilo que eu disse, a terceira via, porque estava um rolo na direção que... Já expliquei isso daí. Um presidente queria o Zé Ricardo, o vice-presidente, o Rolo, queria o Vanderlei Luxemburgo, um técnico mais experiente, tentaram o Osório. Eu acho que vai acabar sendo um nome melhor do que a encomenda, justamente para evitar esse problema. Você já pensou se viesse ou o Luxemburgo ou o Zé Ricardo? Qual seria o clima? Por exemplo, primeira derrota, ou duas derrotas. Lógico. Já, quem não queria o Luxemburgo ia falar, olha aí, não falei, esse cara tá ultrapassado. Se viesse o Zé Ricardo, eu não falei que era a mesma coisa que o Jair Ventura. A crise ia se estabelecer de cima para baixo. De cima para baixo. E fica aquele gosto de queda de braço, o cara perdeu, né? É uma coisa que não ia funcionar. Com o Cuca é um belíssimo treinador, né? É um cara que tem comando, é um cara que sabe lidar com o jogador. Eu acho que desses treinadores que não estavam sendo citados, eu acho que foi uma grande sacada do Santos. Quer dizer, fizeram do limão uma limonada. Eu acho, Savoy, até que tem uma coisa que... eu não gosto dessa história da gente, quando cai um técnico, ficar sempre buscando os mesmos nomes, porque muitas vezes nasce dentro do clube... A impressão que muitas vezes nasce da ideia de quem é que está no mercado? Fulano, Ciclano, Beltrano. E o Cuca não apareceu nessa lista, que acho que até, curiosamente, não apareceu, porque o Cuca é um dos grandes técnicos do Brasil, estava no mercado, natural seria que ele fizesse parte dessa lista. E não se... Até um vacilo nosso, digamos, de modo geral, mas e o Cuca? O Cuca não vai trabalhar de novo? Por que o Cuca não pode trabalhar de novo? No Palmeiras era... Nos dois grandes clubes que perderam técnicos na semana passada, o Palmeiras era óbvio que não seria ele de novo, porque ele passou 2 vezes nos últimos 2 anos. No Santos, não. Aí tem uma coisa, meu irmão que mora em Londres falou assim, toda vez que cai um técnico é contratado no país, eu pergunto assim, quando foi a última vez que ele foi demitido no mesmo clube? O Cuca foi demitido no Santos em 2008, né? Pediu demissão em 2008, depois de 14 jogos com 7 derrotas e 4 empates. 3 meses. 3 vitórias. 3 meses só ele passou. Terminou em 15º no Brasileirão. 3 meses, 3 vitórias. Ele teve 1 vitória por mês naquela vez. Aliás, qual foi a historinha aí que você ia contar, Abel? Então, a história, já faz um tempo que ele me contou essa história. Ele disse, ele lembrando e falando, nossa, sabe aquelas passagens que você tem por um clube que dá tudo errado? Ele falou, minha passagem pelo Santos em 2008 deu tudo errado. Desde detalhes, como por exemplo, aí ele contou esse detalhe, eu tava no vestiário e tal, e ele falou, não sabia dessa história, peguei a camisa, falei, você vai ser o lateral direito aí e tal, e o cara tava com a camisa 2. Ele falou, caiu o mundo em cima de mim, um monte de gente, você tá louco, tarará, tarará. E ele falou, depois que eu fui descobrir, muita gente não sabe, o Santos, diferentemente, né? Grande parte disso. Hoje mudou muito, porque hoje tem 43 camisas, mas antigamente a gente sabe, e tinha aquela coisa, o lateral direito é o 2. Ele jogou no Santos antes, ele podia saber. Exatamente. E no Santos tem uma tradição que o lateral direito é sempre o número 4. E não o 2. E ele disse que começaram a falar um monte no ouvido dele por causa daquilo. Ele falou, nossa... O 2 é o zagueiro central. Né? Ele lembrou disso e ficou falando, nossa, deu tudo errado. Até nisso me perturbaram por causa disso, por causa de número de camisa e tal. Mas o fato é esse que você falou, que foram, no Campeonato Brasileiro terminou em 15º lugar, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, não é isso? 14 jogos. Foi uma passagem muito rápida, mas o Cuca, eu acho que foi uma boa contratação do Santos, dentro de toda essa confusão. Eu também acho. Dentro de toda essa confusão, é bom frisar que isso é uma confusão. Não acho legal o que aconteceu com o Santos, com o Palmeiras. Não foi planejamento não isso. Não foi planejamento nenhum. E que acontece sempre com todos os clubes, que é assim, se o Jair Ventura não era o cara, não deveriam ter trazido ele do começo. Ou se trouxeram, deixa o cara trabalhar. Pagaram multa, pagaram 800 mil para criar. Mesma coisa o Palmeiras e todos os clubes. Ou então demite durante o período da Copa do Mundo. Então, vamos trazer um novo técnico para trabalhar aqui. Não vamos esquecer que teve um monte de coisa errada, uma confusão, briga política. Dentro de tudo isso, como o Savoia destacou bem, Cuca é um bom nome, né? Eu acho que é um bom nome.
sempre fez bons trabalhos. A gente, obviamente, que vai lembrar do mais recente do Palmeiras, mas no Atlético Mineiro foi espetacular. Antes mesmo, quando muita gente, de forma injusta, na minha visão, dizia que ele era é azarado, não ganha título, ele tinha feito excelente trabalho no Goiás, ele fez excelente trabalho no São Paulo quando foi eliminado na semifinal da Libertadores Poços e Caldas, né? E é um cara que sabe montar time. Agora não é a hora, talvez, de montar, porque está no meio da temporada, mas de repente pode dar uma arrumada nesse Santos que está a mal das pernas. No Botafogo foi muito bem. Nesse São Paulo, ele montou a base do time que no ano seguinte foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Exatamente. Vários jogadores que estavam naquele time do São Paulo, do Paulo Autuori, foram trazidos pelo Cuca. No Goiás, ele proporcionou talvez a maior virada em um campeonato brasileiro, que o time virou o turno na zona de rebaixamento e chegou lá em cima, né, no segundo turno. Agora, vai ser importante para ele porque essa última passagem pelo Palmeiras, tudo isso que nós falamos de positivo aqui dele, e ele merece que a gente fale, pegou mal para ele. Você vê, um cara da qualidade dele, do nome dele, era pouquíssimo falado no mercado. Não pegou bem para a carreira do Cuca essa última passagem dele no Palmeiras. Eu não sei se vocês lembram. Eu lembro, no dia em que ele foi apresentado no Palmeiras, a segunda vez, ele não deu um sorriso. Ele não estava à vontade. Aí ele falando que o time não foi ele que montou, e a gente sabe que ele tinha problemas com o Alexandre Matos, enfim, mas ele não estava à vontade. Eu nunca vi um treinador chegar na apresentação e não dar um sorriso. Não deu um sorriso. E ali eu falei, ele tá querendo voltar para o Palmeiras mesmo? Por que voltou, né? É engraçado isso. Sinceramente, a torcida fez muita pressão, né? E acabou não sendo bom para ele isso não. Queria o Cuca de volta. Fala aí, Rodrigo. Eu acho que a contratação é espetacular. Os companheiros aqui elogiaram, uma boa contratação. Eu acho que é sensacional, porque de todos os nomes que estavam sendo especulados no Santos, tinha mais nomes do que Osório, Ricardo, Luxemburgo, até o Zengo Sormani chegou a colocar e tal. O Ricardo Gomes falou ofensivo, para explicar por que do nada saiu o nome do Cuca. Entre outras coisas, porque ele é ofensivo. O tal do DNA do Santos, de jogar para frente, de ter muitos garotos, eu acho que se encaixa perfeitamente com o Cuca. Porque no futebol brasileiro, há muito tempo, a imensa maioria dos técnicos tem medo de perder o emprego e jogam de forma cautelosa. Que joga para uma bola, o time tem que saber sofrer, o time é bem organizado, compacto e tal. Os chavões que a gente tem hoje no futebol. São poucos os técnicos que têm um viés, uma vocação um pouco mais ousada, diferenciada, atrevida. O Luxemburgo, no auge dele, era assim. O Luxemburgo, e até por isso que deu muito certo em grandes times, no Palmeiras, no Santos e tal. E até por isso acho que muito santista ainda tem um certo gosto pelo Luxemburgo, embora já nos últimos anos o trabalho dele tenha mudado muito. O Cuca pode se encaixar perfeitamente nesse time, eu acho que o casamento é perfeito. Informação que eu tive, que dos técnicos com quem o Santos teve contato, o que estava pedindo mais alto era o Luxemburgo. O maior salário seria para o Luxemburgo. E eu acho que talvez o Cuca, lógico que o Santos é um clube gigante, né? Claro. Muita gente talvez imaginasse, o Cuca hoje vai escolher um trabalho, o Santos está hoje, tem certa dificuldade financeira, o Santos está na rabeira do campeonato, acho que não vai ser rebaixado, não tem time para isso, mas está numa situação um pouco de baixa. E aí muita gente talvez imagina hoje o Cuca com tanto status, o Cuca não assumiria o Santos nesse momento. Talvez fosse eu não acho que seja uma roubada. Então, até me antecipando a pergunta ali sobre Filipão no Palmeiras e Cuca no Santos, eu acho que o Cuca no Santos tem tudo para subir, alavancar. Melhorar o time e melhorar o nome dele. Porque o nome dele, se tem algum problema, é mais de relacionamento, problema de vestiário, questão de, talvez com direção, que eu acho que ele não vai ter esse problema. Com o Ricardo Gomes, acho que ele não vai ter problema, como ele tinha, por exemplo, com o Alexandre Matos no Palmeiras. Acho que ele vai conseguir. E você citou a virada que ele deu com o Goiás, como talvez a maior virada. 2003, talvez a segunda foi o Fluminense não ter caído. Sim, o que ele fez foi mais milagroso com aquele Fluminense que não... É verdade. E foi a final da Sul-Americana. Jogo do Curitiba, não muito foi? bem lembrado. Que a torcida do Curitiba invadiu. E não poupou o time, ele jogava o brasileiro para conseguir o milagre da permanência e chegou à final da Sul-Americana, perdeu para ele, mas chegou à final. Então ele é um técnico extremamente capaz, é um dos melhores montadores, se é que existe isso, de time no país, neste século, um dos melhores. Um cara que é diferente de quase todos, pela vocação ofensiva, por tentar propor o jogo, times mais vistosos. Você vai lembrar o Cuca Ball, tal, mas ele pensa fora da casinha.
A gente acha até que ele compara ele um pouco com o seu Paulo, com o louco Bielsa. O Cuca é meio maluco, deslocado, o jeito dele e tal, mas ele tenta coisa diferente. Será que ele vai dar jeito no Gabigol, hein? Vai fazer o Gabigol voltar? O Gabigol não, por enquanto não. Gabriel Barbosa. Será? Talvez seja o maior desafio dele agora nesse comando do Santos. Obviamente, tirar o time lá da parte de baixo da tabela, mas fazer com que o Gabigol volte a jogar o que ele jogava em 2015, 2016, porque está muito abaixo, uma diferença muito grande. Se a gente lembrar aquele Santos que chegou à final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? 2015, não foi? Isso. O Gabigol estava voando, estava fazendo gol. Campeão olímpico 2016. Fez gol no primeiro jogo, né? Eu vou lançar um reto aqui. E agora ele tá muito mal. Aliás, ele já foi mal na Europa, não conseguiu jogar na Europa, né? Nem na Itália, nem em Portugal. E no Santos ele começou, os primeiros jogos, fez até um gol no Clássico contra o São Paulo e tal, uns 3 jogos, acho que fez 3 gols. E agora ele tá perdendo muito gol. Será que com o Cuca ele corre o risco de ir pro banco? O Gabriel Barbosa? Se não jogar bem, corre. Se não jogar bem, corre. A questão de montar esse time também não é tão simples, não, porque essa pergunta, quem vai fazer mais sucesso, o Filipão no Palmeiras ou o Cuca no Santos, não depende só do Filipão e do Cuca, depende também do Palmeiras e do Santos. Sim. Então, se você olhar para o elenco do Santos hoje, você vai pegar, qual é a grande alternativa para mudar o meio-campo do Santos hoje? É o Jamota? É o Cittadini? Vou tirar o Gabriel. Está chegando? O Gabriel, exatamente. Ele chega no momento em que 2 jogadores foram contratados exatamente para suprir essa necessidade. O Carlos Sanches e o Brian Ruiz. Em um eu acredito, no outro eu não acredito. Tomara que me desminta. No Ruiz, você não acredita? O Brian Ruiz eu não acredito. Em função da temporada que ele fez ruim no Sporting e da Copa do Mundo ruim que ele fez na Costa Rica. Ele pode desmentir, chegar aqui fisicamente explodir, fazer uma grande temporada. O Carlos Sanches pode acontecer o oposto do que eu estou dizendo, mas eu tenho... A gente tem mais motivo para acreditar que o Carlos Sanches faça sucesso do que no Brian Ruiz. Ele pode achar. Agora, aí ele põe, então monta um time que tenha Alisson, Carlos Sanches, Alisson e um 4-1-4-1. Carlos Sanches pela direita com a Cittadini. Chama a prancheta aí do PVC, como é que vai ser isso aí? Vai lá. Na esquerda, Bruno Henrique, Rodrigo numa ponta, Bruno Henrique na outra, Gabriel centroavante e... Aí tá o ponto. Carlos Sanches e Brian Ruiz aqui por dentro. Aí tá o ponto. Desculpa eu te interromper, mas o Serginho Chulapa, que dirigiu o time, né, inclusive na derrota de ontem, ele até falou sobre isso, tentando justificar essa má... Eu acho que não justifica, mas de qualquer maneira acho que dá pra gente analisar aqui, dizendo que o Gabriel Barbosa, ou o Gabigol, não é um centroavante e que quando ele jogava antes, em 2015, como ponta, ele tinha o Ricardo Oliveira. É verdade, né? Ele tinha o Ricardo Oliveira, que era uma grande referência, né, de experiência, de técnica e de fazedor de gols, e ele jogava aberto pelo lado direito. É verdade. De qualquer forma, é uma explicação para a gente analisar, porque agora realmente, depois que saiu o Ricardo Oliveira, o Santos não contratou ninguém. Entrou o garoto ontem, que inclusive perdeu um gol, que era um garoto. É um garoto que nas categorias de base fazia muitos gols e que ontem foi péssimo, perdendo um gol quase sem... Porque a pressão é muito maior nesse momento. A pressão é muito maior. De qualquer forma, apesar dessa mudança colocada pelo Chulapa, que pode fazer uma diferença, dizendo que ele não é um centroavante, aliás, o Chulapa foi um grande centroavante. Nunca foi, né? Nunca foi o Gabigol. Mesmo assim, as atuações dele estão muito abaixo. E ele ganhou esse apelido por quê? Porque ele fazia gols, mesmo jogando do lado na base, dele, principalmente. Na base e no time principal ele andou fazendo gols também. Mas o apelido vem da base. Apelido, assim, na base, o que se dizia, o Gabriel não era um jogador do refinamento do Neymar, mas que era um grande fazedor de gols. Por isso que o Gabriel era Gabigol na base. Mas no time de curioso, gols, né? Fez, mas o apelido vinha da base. Da base. Sim. O curioso é que o Gabriel estreou no Santos no último jogo do Neymar, que foi aquele Flamengo 0, Santos 0, Santos 0, Flamengo 0 em Brasília. O Neymar saiu num segundo tempo e não no lugar do Neymar, mas o Gabriel entrou no segundo tempo daquele mesmo jogo. Foi a estreia do Gabriel e a despedida do Neymar. A reclamação que se faz, o que se fazia na época, quando ele jogava de beirada, antes de ir para a Europa, é justamente essa, que pela beirada ele sem a bola ele não era participativo. Então o Santos ficava com um a menos na hora do lateral ir embora, ele não voltava, não queria voltar e criava-se um problema tático para o time do Santos. Então ele tem que se adaptar.
Ou ele eu acho até que botaram ele de centroavante justamente para tirar ele da beirada, para ele não ter essa função tática sem a bola, que ele não gosta de fazer. E olha aqui, ó, entre 2013 e 2016, ele honrou o apelido que ele ganhou da base no profissional, porque ele fez 57 gols em 157 jogos. Quer dizer, ele marcou presença. Agora, depois que passou a Olimpíada, foi para a Europa, foi meio guerreiro. aí se perdeu, perdeu completamente. O técnico gosta de marcação alta, né? Que a turma da frente aperte, corra, se movimente, dê trabalho, aplicar taticamente e tal. Ele vai cobrar muito dessa turma de frente do Santos de tentar recuperar a bola no campo ofensivo. Aí vai exigir muito do Gabriel Barbosa, do Rodrigo essa participação. Aliás, essa comparação é o seguinte: Filipão chega e é campeão no Palmeiras. Acho que muita gente vai falar, pô, também é mais fácil, né? Sim. É mais ou menos como ser campeão na China com o Guangzhou Evergrande. Tem mais recursos. O Guangzhou Evergrande ganhou os últimos 7 campeonatos chineses. Sim. Então pode ser o Marcelo Lippe, o Filipão, o Savoia. A tua chance de ter Savoia, sucesso técnico lá, no campeonato chinês com o Guangzhou Evergrande é razoável. Então, o Filipão chega num Palmeiras que é endinheirado, com um elenco farto. Se conseguir um título, muita gente pode até relativizar, olha, também com o elenco do Palmeiras. Se dirigir a Juventus de Turim também é a mesma coisa. Tem a impressão Mas você que vai ganhar o campeonato italiano, ganhar o campeonato italiano contra o Cristiano Milan, Ronaldo. Internacional, Roma, Napoli é a mesma coisa. Hoje em dia, virou assim, infelizmente, o campeonato italiano. Agora, o Cuca no Santos é campeão, ou alavanca uma grande sequência, muita gente vai acreditar o sucesso ao treinador. Não tenha dúvida. Pegou um time de garotos, um time que não está tão cotado, tão badalado. Se ele transforma isso num grande time, vai ser muito elogiado. Tô curioso para ver ele trabalhando com esse menino Rodrigo, que é extremamente talentoso, já negociado por Real Madrid, o Bruno Henrique, tem o Sacha, tem o Gabriel, que a gente tá louco aqui para voltar a chamar de Gabigol, Carlos Sanches, Brian Ruiz, que vão estrear. E quarta-feira, Cuca estreia no Santos e você vai ver aqui no Fox Sports, exclusivo Santos e Cruzeiro, 7h30 da noite, quartas de final da Copa do Brasil. É mais uma grande atração para você nessa super semana. E falando aí em novidades, o Coringão, né, que ontem goleou o Vasco da Gama em Brasília, também tem novidades no dia de hoje. Não sei se a Fiel está empolgada. Deixa eu ouvir aqui os meus amigos da Fiel Fox, que estão participando conosco. Fala aí, Kizar. Está empolgada? Está empolgado? Seu boneco estava empolgado também aí, da Fiel? A Fiel Fox está empolgada com as contratações que serão anunciadas agora por você, André Cavalcante. Bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, João Guilherme? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Expediente Futebol. Corinthians anunciando 2 contratações nessa segunda-feira. Corinthians, que é exemplo desse jogo que você citou aí, o Santos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Corinthians também joga na quarta-feira, um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, em Itaquera, contra a Chapecoense, pela mesma fase, né? Quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, Corinthians pegando a Chapecoense. Início de preparação hoje, mas a grande notícia do dia, sem dúvida, ficou por conta dos anúncios dos reforços corintianos. 2 jogadores anunciados de maneira oficial: o atacante paraguaio Sérgio Dias, de 20 anos, e o meia chileno Ángelo Araúz, de 21 anos, os 2 anunciados pelo Corinthians por meio das redes sociais. Inclusive, vocês estão vendo aí imagens, vão ver imagens aí dos 2 treinando no CT Joaquim Grava no dia de hoje. Ainda não vestiram a camisa, não teve aquela primeira entrevista coletiva, mas os 2 já estão fazendo trabalhos aqui no CT Joaquim Grava. Situação diferente de um para o outro. O Sérgio Dias vem sob um contrato de 1 ano e meio de empréstimo. Os direitos federativos do Sérgio Dias ainda pertencem ao Real Madrid. Então ele fica até o final de 2019 aqui no Corinthians, até para se recuperar, o Sérgio Dias, de uma cirurgia feita no joelho esquerdo em dezembro do ano passado. Então ele ainda está nesse processo de recuperação e ainda vai precisar de mais 1 mês aí de aprimoramento da parte física para ficar à disposição do técnico Osmar Loz, apesar do nome do Sérgio Dias já ter aparecido no bid. Em tese, pelo menos burocraticamente falando, ele já poderia inclusive estrear quarta-feira contra a Chapecoense, mas não vai ser o caso, porque ainda precisa, como eu disse, melhorar a parte física. Portanto, o empréstimo
de 1 ano e meio para esse atacante paraguaio de 20 anos, e a situação do Ângelo Araújo é totalmente diferente. O Corinthians comprou 100% dos direitos federativos do jogador, com um contrato agora com o Corinthians até o final de 2023. O primeiro ano é de empréstimo, na verdade, junto à Universidade de Chile, mas assim que esse empréstimo se encerrar, no meio do ano que vem, já começa automaticamente a valer o contrato de vínculo definitivo. O Corinthians faz um investimento por esse jogador, 4 milhões de dólares, um pouco mais de 4 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais. Jogador já convocado, inclusive, para a seleção chilena, muito jovem, os dois jogadores muito jovens, e portanto, o Corinthians se mexendo aí no mercado, já que depois da parada da Copa do Mundo, perdeu jogadores importantes, perdeu Balbuena, Sid Clay, lateral esquerdo, perdeu Rodriguinho, perdeu também o Michael. Aos poucos o Corinthians vai se mobilizando para conseguir rechear um pouquinho melhor o seu elenco, que ainda tem várias competições pela frente, tem Libertadores, tem Copa do Brasil e também tem o Campeonato Brasileiro neste segundo semestre. Falei do Sérgio Dias, né, que é paraguaio, e aqui no Corinthians, todo mundo sabe, tem um paraguaio muito importante. Na verdade tinham dois, né? O Balbuena foi embora para o West Ham da Inglaterra, ficou ninguém menos que Romero, o ídolo corintiano nesse momento, e como ele está dando as cartas por aqui, foi o Romero quem deu as boas-vindas ao atacante Sérgio Dias. Dá só uma olhada. Buenas, estoy acá con nuestro nuevo jugador Sergio Díaz, darle la bienvenida, desearle todo lo mejor, mucho éxito y ojalá que nos ayude en esta temporada. Muchas bendiciones para él. Un abrazo grande ahí y estamos a la orden. Tá aí, portanto, as boas-vindas do Romero para o Sérgio Dias, que ainda vai cuidar da sua parte física. O Ângelo Araújo estava treinando normalmente com a Universidade de Chile, está em plenas condições, poderia jogar na quarta-feira, poderia ficar no banco de reservas, só que até agora ainda estamos perto das 7 horas da noite, deixa eu ver se já deu 7 horas da noite, ainda não, agora 6h38, mais 20 minutinhos para o nome do Ângelo Araújo aparecer no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Se não aparecer, aí ele não vai ser inscrito na Copa do Brasil, e aí vai ficar como opção, de repente, para o Campeonato Brasileiro, ou quem sabe para a Libertadores, mas pelo menos o Araújo fisicamente está 100%, e assim que for inscrito, vai ficar à disposição do técnico corintiano. E para encerrar, João Guilherme, já que eu disse que o Ângelo Romero está dando as cartas por aqui, foi ele quem veio resgatar a turma reserva que fez o treinamento de hoje com um carrinho de golfe. Ele veio com o carrinho de golfe vazio, o treinamento dos jogadores reservas estava acabando, e ele deu uma carona para os jogadores corintianos. A gente ficou ali na expectativa, né, desses reservas, quem que ia ter esse privilégio de pegar uma carona com o Romero. Só mesmo os figurões ali, o Ralf, jogadores importantes, o Danilo também, e depois o Sheik pegando carona com Ângelo Romero, que está com tudo por aqui. João. Tá legal, muito obrigado. É impressionante. O Abel Neto falou aqui no início, né, da participação dele no Expediente Futebol sobre a virada, né, na vida, né, de alguns jogadores. O Romero hoje, eu fiz uma enquete rápida aqui com os corintianos que trabalham na emissora aqui, viu, meu amigo André Cavalcante? E todos falaram, só perde idolatria pro Cássio. Depois só dá Romero. E ele passou, está atingindo marcas, né? Está muito tempo por aqui. Depois dos 3 gols marcados ontem, né? Ele chega a 196 jogos com a camisa do Corinthians e 37 gols marcados. Passou a marca do Ronaldo Fenômeno, que tinha 35 gols, que tem 35 gols com a camisa do Corinthians. Só que aí fica uma diferença bem clara, né, do aproveitamento de partidas para marcar gols. O Romero fez 196 jogos, o Romário fez 69, uma média aí de 1 gol a cada 2 partidas para o Fenômeno, para o Romero. Essa diferença, esse aproveitamento é bem abaixo do aproveitamento do Ronaldo. O Romero, que inclusive, né, João, num dos gols marcados ontem, fez questão ali de homenagear o Ronaldo, mas eu não sei bem se isso foi uma homenagem, né? Que ele fez um gesto ali de alguém que está barrigudo, enfim. Mas o Romero tem como ídolo o Fenômeno e passou a marca dele agora. O Romero tem 37 gols com a camisa do Corinthians e o Ronaldo fica com 35. Aqui, desagradável essa homenagem. Eu juro que na hora que eu vi você a pensou homenagem, o quê? eu achei que a mulher dele estava grávida. Eu também, pô. Ele fez uma homenagem ao Fenômeno, né? Que quando jogou no Corinthians estava, né? Mas jogou demais, né? Porque é um fenômeno. Não, estava
barrigudo, eu entendo bem do assunto aqui. Era barrigudo e tal, mas era um fenômeno e jogava demais. Obrigado, André, pelas informações do Timão. Antes de falarmos aí do Arauz e do Dias, o Romero está fazendo história no Corinthians, né, Rafa? Você sabe que é uma identificação do Romero com o torcedor. Por quê? Pela forma, ele joga como um torcedor jogaria se ele tivesse a chance de jogar com a camisa do Corinthians. O torcedor do Corinthians seria aquilo, né? Não tem bola perdida, marca, luta até o fim, e ainda que tenha algumas questões táticas, técnicas, né? Que não é um jogador com alta eficiência técnica, mas ele compensa a falta de técnica com muita aplicação, muita vontade. Então acho que há uma identificação com o torcedor corintiano, né? Que é o torcedor da garra, da vontade, da superação. É o Romero, o perfil do Romero. Ele melhorou muito, ele evoluiu dentro do Corinthians. Ele teve realmente uma fase mais difícil. Tem vários corintianos que brincam vendo essas jogadas, esses gols do Romero hoje. Até no ano passado ele foi importante também na conquista do Brasileirão. Tem muitos corintianos que eu nunca falei mal do Romero, eu nunca critiquei, eu nunca cornetei o Romero. Porque os caras sabem que todos eles cornetaram o Romero e todos estão felizes com o Romero porque ele está apresentando um bom futebol. O Abel Neto está falando que o Romero é o novo Pelé. Não é isso. Mas nenhum técnico que passou pelo Corinthians deixou o cara no banco, com todas as limitações. Sempre titular. Alguma coisa tem de importante. E ele é versátil, né? Ele já jogou no Corinthians de quase tudo. Só que eu tenho duas coisas negativas. Sobre o Romero? Sobre o Romero. Sim. A primeira delas... Você é diferenciado. Quais são as coisas negativas? Tem que fazer espaço. Claro, contraponto, né? Primeiro, o que eu disse um pouco do Tite vai para ele. Né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então ele está provisoriamente sendo destaque no Corinthians e no futebol brasileiro, porque o nível aqui está muito baixo. Então um jogador da qualidade do Romero consegue brilhar aqui. Eu acho que é algo para a gente refletir, para a gente pensar todo mundo. E a outra coisa, assim como eu fiz com o Neymar no começo da Copa, eu vou fazer com ele. Para mim ele tem uma coisa que me irrita muito, que é simulação. Ele é um cara que simula muito. Às vezes nem tanto de ser cai-cai, de cair, rolar ou supervalorizar. Mas ele é aquele cara que encostou, põe a mão no rosto, se atira. Então, e foi atleta do Tite. Sim. Foi atleta do Tite. Foi. Então é um cara que também poderia evoluir nesse sentido, já que a gente está numa fase de reciclagem, de perseguir. Ele gosta de provocar os adversários, mas isso a torcida gosta. Mas de olhar sobre simulação, sobre cai-cai, é uma coisa que a gente poderia também discutir, refletir sobre o futebol brasileiro, tendo o Neymar como exemplo. Também o Romero, acho que não precisaria de tanta. Mas aí não é só Romero, hein? Não é. Aí não é só Romero. É geral no futebol brasileiro. É geral, mas ele é um cara que faz muito isso. A atuação dele ontem. Ontem não teve isso. Não teve, mas... E ontem mais do que isso. Ele jogou numa posição diferente do que ele está acostumado, porque ele jogou de fato de centroavante. E quando anunciada a escalação na sexta-feira, você pode pensar, o Loss pode repetir o que o Carille fez no Campeonato Paulista e jogar sem centroavante. Não foi o que aconteceu. Ele jogou com o Cleison do lado esquerdo, com o Pedrinho do lado direito, com o Jadson centralizado e o Romero de centroavante. Olha esse gol dele, ó. Ele se enfia na pequena área, arrisca a pequena área. Ele contou com a enorme colaboração do Breno, que teve um segundo tempo trágico, terrível. Foi um belo gol aí, hein? Mas assim, ele jogou... Passe do Pedrinho. Ele jogou buscando espaço, entrando na pequena área, aceitando o confronto, sem cair demais. A atuação dele ontem, especificamente, não merece esse tipo de crítica. Que de fato ele é simulador, em vários momentos, sim. Ontem... Não, mas estamos falando... Por que o Romero tem sido elogiado hoje, especificamente? Já que ele raras vezes é elogiado. Ele está sendo elogiado por uma atuação dele muito boa ontem. E ontem ele não passou por nada disso. E Nivaldo Prieto e Gustavo Ribeirão me perguntavam no Boa Tarde Foco sobre a nota. Eu dei nota 10 e me lembrei agora, porque o Rodrigo Bueno estava falando do negócio da terra de cego, eu justifiquei a nota 10, eu falei, nota 10, hoje, pelo futebol que temos hoje, nota 10 para um cara que fez 3 gols como fez no jogo. Ainda falei assim, se fosse na época que tínhamos Zico, Roberto Dinamite, Platini, Maradona, Sócrates e tal, além de 3 gols ele teria que ter feito mais. 3 golaços, dar chapéu, driblar. Hoje em dia,
Esse jogo aí do Romero, nota 10 para mim. Naquela época ele teria que ser o Romerito. E jogou muita bola aqui no Paraguai, no Fluminense. Outra observaçãozinha Não, só. Romero. O terceiro gol ele tá impedido, né? Tá impedido? Essa é a primeira vez que ele faz um hat-trick no futebol brasileiro. Ele disse que já tinha feito no Paraguai, no Cerro Porteño. Tá um pouquinho adiante. Tá um pouquinho, né? Então, também é um pequeno asterisco. Nosso árbitro de vídeo, Rodrigo Bueno, detectou ali, estava um gol irregular. Portanto, foi isso, Rodrigo Bueno? Exatamente, Do Corinthians. Deixa eu ler aqui as mensagens da Fiel para você. Aqui. Pode falar, Bel. Enquanto você vê as mensagens da Fiel, uma reclamação que ele fez, inclusive veementemente uma época aí, ele foi muito cornetado por próprios torcedores do Corinthians, ele ligou com o negócio dele ser paraguaio. Eu acho que ele exagerou, porque não precisa ser paraguaio para ser cornetado, principalmente o atacante do Corinthians. O Wagner Love, por exemplo, foi demais, e tem vários, estou dando o exemplo do Wagner Love, mas tem muitos outros, né? O Souza, se eu não me engano, que passou por lá, e se a gente for lembrar, a gente vai lembrar. É óbvio que existe o preconceito, tem umas brincadeiras preconceituosas com o Paraguai, um negócio que eu até entendo que eles não gostam. Produto falsificado. O negócio de tudo que é falsificado do Paraguai não é verdade, tem negócio falsificado em todo lugar, inclusive tem muitos no Brasil. Eu Cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio que é muito usado na imprensa esportiva, e eu sempre falo, eu odeio essa expressão, porque a forma como os brasileiros tratam os paraguaios é uma forma... para não dizer outra coisa, para falar nojenta mesmo, aspecto, entendeu? eu concordo com ele. E entendo o descontentamento dele, e inclusive se uma ou outra pessoa, ou da imprensa, eu não sei, relacionou uma fase ruim dele ao fato dele ser paraguaio, eu também concordo com ele. Agora, ele generalizar e dizer que só é criticado porque é paraguaio... Aí ele exagerou, né? Eu acho que ele exagerou, porque o cara que joga no Corinthians, ele tem que saber que ele vai ser criticado. E não precisa ser paraguaio. E tivemos não me lembra do Gamarra tendo... Não. Né? E nós tivemos, ó, citei aqui Romerito, tivemos o Gamarra, lá atrás nos anos 70 tivemos o Reis. E no Flamengo, o Arce, vários jogadores paraguaios que fizeram sucesso no futebol brasileiro, mas ele é um cara que se tinha ofendido, tem personalidade, se manifestou e é inegável, ele mudou o panorama. Ele hoje é um sucesso no Corinthians e vem cada vez mais conquistando espaço e fazendo história com a camisa do Timão. Arauz e Sérgio Dias. PVC, eu me lembro que nós transmitimos Libertadores da América, primeiro jogo da fase de grupos, Vasco e Universidade de Chile em São Januário, e Laú venceu o Vasco com gol de Arauz. Foi o melhor em campo naquele dia em São Januário. Olha o gol aí, PVC. Apesar disso, eu acho o jogador que, mesmo nesse jogo, que ele foi melhor em campo, ele me pareceu um jogador de pouca mobilidade, jogou pelo lado esquerdo no meio campo, não é rápido, não é um jogador veloz. Então, vamos ver a adaptação dele. Ele foi, nesse jogo especificamente, eu julguei um jogador lento, mas ele foi o melhor jogador da partida. Arauz, são jogadores que não... Ele era do Antofagasta, foi contratado em janeiro pela Universidade de Chile, fez esse jogo aí já em fevereiro por Laú, pela Libertadores, ficou lá até o meio desse ano e agora está vindo para o Corinthians. São jogadores não muito conhecidos, né? O Dias, por exemplo, estava no Real Madrid Castilha, jogador paraguaio, mas são jogadores jovens. Eu ouvi de um corintiano agora há pouco o seguinte, o Corinthians está investindo em jogadores jovens, pensando numa sequência aí de time para o futuro, Pedrinho, Arauz, Dias. Não são Matheus Matias, o Andrés me falou que o Corinthians ia mudar a política de contratação, ia contratar promessas, né, que estão sendo monitoradas, né, pelo departamento específico lá do Corinthians, e que alguns jogadores seriam contratados mesmo. E desde a época do Gustavo, que não deu certo, mas está fazendo gol lá com o Rogério Ceni no Fortaleza. Então é uma política. Como não tem dinheiro, então a ideia é o seguinte, trazer jogadores mais jovens que possam dar retorno técnico e eventualmente retorno financeiro também. Claro que nem todos farão sucesso, né? É impossível todo mundo dar certo, mas se 30%, 40% desses vencimentos derem certo, o Corinthians vai conseguir retorno técnico e talvez até numa médio prazo um retorno financeiro. Chamadas apostas. Apostas. Não tem dinheiro para contratar, para montar o time como deveria ser montado. Não tem, então... E pode fazer dinheiro. Na Copa do Mundo, até pelo sucesso da França, a França foi com um time muito jovem. O Mbappé, com 19 anos, é destaque da Copa do Mundo. Então, a falta de dinheiro, né, a limitação financeira que tem o Corinthians, pode transformar, fazer o quê? Não dá para contratar craque? Vamos contratar não só promessas, mas jogadores
de gás, de velocidade, juventude. É uma forma de você tentar superar com raça, com vontade do Romero. Você sabe que ele vai correr muito. São jogadores, embora o PVC tenha dito que o Aral não tem a velocidade. Olha aí, Rodrigo, Sérgio Dias contra o Corinthians, fazendo gol. Ó. Fez 2, né? Pelo Cerro Porteño, né? Fez 2 gols. Esse é atacante, né? Ele é um homem-gol ali, vai chegar para tentar ajudar na conclusão da jogada. O Aral é articulador, é mais armador. Tem uma coisa, Rodrigo, que o São Paulo foi pioneiro e o São Paulo cansou de recuperar jogador que sofreu ruptura do LCA, né, ligamento cruzado anterior, e quantas vezes o São Paulo, que era top na época, continua sendo top, mas hoje não está mais sozinho. Palmeiras, Santos e outros clubes têm, o próprio Corinthians tem a estrutura para recuperar jogador. Então, você vê, o Pato foi recuperado no Corinthians, não se machucou mais, o Renato Augusto também se recuperou no Corinthians, e esse Dias, que também sofreu o mesmo tipo de problema dentro do LCA, ele pode perfeitamente usar toda a parafernália do Corinthians, profissionais. O Corinthians perdeu muitos profissionais, mas outros estão vindo, mas os equipamentos estão lá. Eu acho que dá para ele se recuperar bem. E ele informa poder jogar o que ameaçou jogar no Cerro, né? Ele vai precisar de pelo menos um mês, né? A recuperação dele, para entrar em forma, se ajustar, ficar em ponto de bala aí, um mês. O Corinthians vai ficar, especialmente do meio para frente, um time leve, rápido, muito jovem. O nome do Arauz apareceu no bid agora há pouco, ele já está à disposição. Libertadores ele não pode jogar, ele já jogou pela Universidade de Chile. Então, Libertadores está fora. Só Copa do Brasil. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Olha lá, apareceu, ó. Ângelo Giovanni Arauz Llanos. É o nome dele, está aí. Então são apostas, novos jogadores, vamos ver se vão funcionar. Né? Empréstimo. E aí o Sérgio Dias também, né? Só que o Sérgio Dias, como já disse aqui o Rodrigo, vai precisar de pelo menos aí um mês. Vai fazer a sua pré-temporada agora e estará à disposição daqui a alguns dias para a equipe do Corinthians. 31 dias ele estará mais ou menos à disposição, ou até menos, né? Vai depender do rendimento dele. Certo que eles já estão aí regularizados e são jogadores que o Osmar Lois contará a partir de agora. Como está a nossa enquete, hein? Quem vai fazer mais sucesso, na sua opinião? Cuca no Santos, Cuca anunciado hoje como técnico do Santos, ou o Filipão, que até o final de semana não dirigirá o Palmeiras. Será o Paulo Turra que assumirá o time nesse compromisso. O Filipão já tinha alguns outros compromissos marcados e a partir de semana que vem estará no Verdão. Quem vai fazer mais sucesso? Cuca, 40%. Felipão, 30%. Nenhum dos dois, 30%. Muita gente confiada. Santos e Palmeiras vai ser legal ver o Cuca enfrentando o Palmeiras, sobretudo, né? Vai ser um duelo interessante. Isso é legal. E vem por aí Santos e Palmeiras na sequência da temporada. E olha, quem está decidindo em campo no Palmeiras, e ele tem feito muitos gols aí na temporada, é o Bruno Henrique, volante artilheiro. E ele bateu um papo exclusivo com o Gustavo Berton. Um abraço a todos ligados nos canais Fox Sports. E falou em Palmeiras, hoje é falar de Bruno Henrique. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Obrigado por estar batendo esse papo com a gente. Que fase da sua carreira, hein, cara? 11 gols, gols em jogos consecutivos, capitão do time. É a melhor fase da sua carreira, dá pra dizer assim? Acho que sim, estou vivendo uma fase muito feliz aqui no Palmeiras, né? Onde eu estou conseguindo ter uma sequência muito boa de jogos e também fazendo gols, então eu fico bem contente por isso. E a gente está falando do porquê, né, dessa boa fase, é posicionamento em campo, é a sequência, como você falou, parte física, o que leva um jogador a chegar no nível que você está jogando? A parte física, a parte mental, né? Acho que são duas coisas fundamentais para você poder ter uma sequência muito boa, né? Durante o ano, onde o nosso calendário é bem desgastante, é jogo em cima de jogo, campeonato diferentes, né? A gente tem pouco tempo para poder diferenciar isso. Então, esse ano eu tive uma pré-temporada muito boa, onde está me dando essa consistência para poder jogar o ano inteiro, né? Então, acho que essa parte física e a mental são fundamentais. Pois é, quando o jogador vive o melhor momento, a primeira coisa que vem na cabeça do torcedor é tá indo embora, vai embora, porque começa a chamar a atenção lá de fora, a janela fecha só no final de agosto.
Como é que você tá? Chegou alguma coisa já? Tem alguma sondagem? Teve alguma sondagem para tirar você do Palmeiras? Não teve. Se teve, nem chegou em mim, porque eu também estou bem focado aqui. Quero fazer principalmente esse segundo semestre, onde a gente tem 3 competições para disputar. E o meu primeiro pensamento, o meu intuito é ser campeão aqui no Palmeiras. É somente isso que eu estou pensando agora. Bom, e agora está começando um novo ciclo aqui no Palmeiras, né, Bruno? Está chegando um novo treinador. Quando a gente pensa em Luiz Felipe Scolari, Filipão, o que vem à cabeça? Estilo Filipão, estilo Scolari, o que vem à cabeça? Filipão é um cara multicampeão, né? Onde passou, ganhou títulos. É um cara que a gente está aí esperando ele, né? Chegar, ansioso para poder trabalhar com ele. Espera crescer muito com ele. Um cara ganhador, um cara que pode agregar muito, né? Com a gente aqui. A gente espera que dê tudo certo e a gente possa ganhar com ele esse ano aqui. Ele não chegou ainda, mas o Felipão já 100% tem certeza que ele já está com a cabeça aqui. Então, a gente já está assimilando o trabalho dele, né? Amanhã nós vamos treinar com o Turra no campo. E o quanto antes a gente poder assimilar o que eles querem da gente, melhor pra gente. Legal, Bruno. Obrigado e boa sorte na sequência aí, que continue a boa fase. Valeu, muito obrigado. Valeu. Valeu, Bruno Henrique, obrigado por atender a gente nos canais Fox Sports. A novidade, como eu falei, foi a presença realmente do Paulo Turra como o treinador. Será ele o comandante do Palmeiras à beira do campo contra o Bahia pela Copa do Brasil. E o Borja, né, que está de volta aos treinos, treinou hoje com os companheiros, fica à disposição. Com o Borja voltando, só o Guerra no departamento médico. O Marcos Rocha ainda fazendo a transição do departamento médico para o campo. Quase todo mundo é à disposição da comissão técnica do Palmeiras. Luiz Felipe Scolari é aguardado no final da semana, ainda não para a partida contra o Bahia. De São Paulo, da Academia de Futebol, Gustavo Berton, para os canais Fox Sports. Bacana, Berton, muito obrigado. Quinta-feira, Bahia e Palmeiras, Copa do Brasil, quartas de final. Bruno Henrique tá decidindo, hein? Tá. Só uma coisa que eu acho, toda a agilidade que a diretoria do Palmeiras teve para atacar o Filipão e contratar o Filipão um dia depois da saída do Roger, foi pro espaço, né? Porque são 2 jogos, o jogo decisivo. Uma coisa é você jogar contra o Paraná no Allianz Parque sem o técnico. Outra coisa é você jogar um jogo decisivo de Copa do Brasil, mata-mata, e se perder o jogo sem o técnico. E ainda a mudança de você ter o Wesley num jogo e o Paulo Turra no outro, o Paulo Turra vai conversar com o Filipão, vai receber a instrução do Filipão, mas é diferente de você ter o Filipão no banco de reservas, com toda a oposição que alguém possa ter ao Filipão. Tem pontos positivos, pontos negativos, mas é o técnico no banco. Mas aí não tinha o que fazer, né, PVC? Eu contratava o cara respeitando os compromissos que o Filipão tinha, ou você ficava sem o Filipão. Mas acho que não tinha muito que a direção do Palmeiras fazer. Mas compara com o Cuca, a gente tá até a pesquisa ali, é o Cuca no Santos e o Filipão no Palmeiras. O Cuca assumiu agora há pouco, e já estreia hoje de manhã, 2 horas de reunião, já vai correndo para estreia porque é decisão. Né, tudo bem que ele está aqui e não está em Portugal, mas já o interesse do Cuca, do Santos, do casamento já começa agora. Ele tem questões, o Filipão tem questões particulares para resolver em Portugal. Quando você fala assim, a mudança do Filipão, aí eu não acho que seja isso. Porque, não, deve ser outra coisa. Falou-se da mudança. A mudança não, você faz a mudança depois. Você vem para um hotel, fica no hotel, dirige o time e depois você resolve teu problema. Tem outras questões particulares que tem que resolver, negócio em Portugal, enfim, para poder vir, mas a agilidade se perdeu. Não, e o Vitinho jogou sexta-feira uma decisão, veio correndo, já se apresentou no Maracanã no domingo e já tá pronto pra jogar. Amanhã de manhã já viaja pra Porto Alegre. Já viaja, já tá pronto pra jogar. E a gente tá falando de jogador aqui, né? Não comparando nem técnico. Realmente, né, acho que o Palmeiras e o Filipão estão perdendo uma boa oportunidade, né? Deveriam estar selados já na estreia contra o Bahia. E quem dirige o time é o Paulo Turra, que ocupa o espaço do Murtosa. O Murtosa dessa vez não vem com o Filipão. Então, fala que ele está se recuperando um problema de saúde também. Eu ouvi dizer, não tenho nem informação, não falei com ninguém do staff do Filipão, mas a notícia que eu vi dizer é que ele está se recuperando de um problema de saúde. Aí espero que se recupere. Mas ele sempre foi o fiel escudeiro do Filipão, né? E outra coisa também, o Palmeiras está pensando no Filipão na Libertadores, no mata-mata da Libertadores. Não, mas se perder a vaga na Copa do Brasil... Não, tudo bem. Já é semana que vem. Tudo bem. Libertadores já é semana que vem. E você faz um jogo contra o América Mineiro e vai para a Libertadores de cara. Assim, o melhor seria você... Porque o ideal, né? O Palmeiras precisa. O compromisso do Palmeiras esse ano é... Copa do Brasil Libertadores, também. Brasileiro, Copa do Brasil. E hierarquicamente é assim, mas é ganhar um título, porque no ano passado não ganhou título nenhum.
E a Copa do Brasil é um torneio decisivo, importante também. Eliminatório. O Filipão ganhou a Copa do Brasil 4 vezes. Ou seja, seria Duas pelo Palmeiras. 2 pelo Palmeiras. Tentar ganhar a Copa do Brasil também é importante. O Palmeiras pode ganhar com o Paulo Turra lá? Pode. Ganha lá 2-0, resolve o problema, depois administra no jogo de volta, mas é um jogo difícil. Isso fica claro. Eu vou usar uma expressão assim, não chula, mas não elegante. A impressão que me dá é que o Palmeiras estava mais ansioso por se livrar do Roger do que por trazer o Filipão. Fica bem claro isso aí, porque... E em cima disso que você está falando, ontem contra o Paraná, vocês perceberam diferenças no Palmeiras? Diferença na parte tática? Não sei, acho que não deu tempo, mas na atitude... Na disposição do time. Tática, o Palmeiras foi diferente ontem? Eu acho que foi um time mais intenso, né? Um time mais guloso, um time mais ambicioso, para usar um termo mais bonito. E ele pegou o Scarpa, por exemplo, o Scarpa não jogou de beirada, jogou pelo meio, por dentro. Então, tinha as coisas que eu achei legal. Tem uma coisa a ideia do Filipão, olha a comemoração do gol. Olha, um grande termômetro para você ver. Assim, você pode comparar com a comemoração de gol anterior. Mas olha a comemoração do gol. Bruno Henrique ali, como todo mundo vibra. Belo gol do Bruno. Não, mas vamos pegar. Todo mundo corre assim. O normal, em tese, é isso. Vamos fazer uma comparação. Se a gente tiver um gol recente do Palmeiras, é bom, porque a gente tenta comparar com as imagens. A alegria, a Podemos puxar aí, produção, por favor, né? Falando em Felipão, vocês não acham que, de repente, o Borja... Agora há pouco eu vi imagens do Borja ali treinando. O Gustavo Bertão também falou ali na reportagem que o Borja está se recuperando. De repente não pode ter um papel importante, ele se recuperando e tal, com o Felipão, que sempre gostou desse cara de área, de bola aérea, de Oséias. Jardel. O Cuca também, mas o Cuca não gostava do Borja. Não. Cuca não gostava. Mas é um jogador do estilo que o Felipão usa muito, né? O Felipão usa muito. O Jonas do Benfica. Eu comentei um jogo do Benfica na Copa Internacional dos Campeões. Ele estava no banco, se bem que todo mundo ali está rodando e tal. Ele tem mais um ano de contrato com o Benfica, só que ele está pedindo aumento, está dificultando. Aparentemente o Jonas quer voltar ao futebol brasileiro. Ele tem proposta de fora de Portugal, de outros lugares mundo árabe. Mundo árabe ele tem proposta, mas a informação é que o Filipão gostaria, conhece bem o futebol português, acompanha o sucesso do Jonas, ele já está com mais de 30 anos e tal. Poderia ser um dos jogadores indicados, só que não é uma negociação simples, porque ele ainda tem um ano de contrato. E ele fez uma temporada estupenda em Portugal. É muito difícil ele voltar ao Brasil agora. Um cara que pode se dar bem com essa suposta lógica do Filipão de jogar pelo alto, de ter a casquinha, é o Daverson. O Daverson ele pode conseguir recuperar o Daverson, mas isso é precoce, porque entender, o Filipão vai chegar, vai pegar um elenco que é forte. O Palmeiras não tem nesse momento a disposição de sair para o mercado para contratar como prioridade de negócio, até porque são... O Jonas é um jogador caríssimo para trazer de volta, pelo salário até. Tem que ver o que vai acontecer na chegada. Precisa? O quê? Palmeiras? Jogador? Não, em princípio não. Então, o Palmeiras não tem, por princípio, nesse momento, como prioridade nesse momento, sair para o mercado para contratar. Aliás, justiça seja feita, hein? O rapaz estava sendo muito criticado, até com razão, mas ele jogou bem. Que golaço fez o Lucas Lima. Mas ele foi a quarta opção ontem, né? Porque ontem começou o Arthur na ponta direita com o Scarpa como meia. Quando teve que fazer a substituição, entrou o Johan, foi a primeira alteração. Depois entrou o Lucas Lima. Aliás, ele é o tipo de jogador, pegando essa linha, né, do que o técnico gosta de estilo de jogador, ele é o tipo de jogador que, se não mudar a postura, ele vai ter problema com o Filipão. Vai ter que trabalhar, marcar, saída de bola, ter a participação mais efetiva. Eu acho que ele tem que chutar mais a gol. Fazer isso que ele fez ontem aí. Mas sabe o que acontece? Ele tem que chegar mais na área, tem que chutar mais a gol, porque ele tem talento para isso, eu acho. Com o Roger, ele jogava muito atrás. O Roger queria que ele viesse até a meia-lua defensiva. Eu não acho isso não, Salvador. Eu cansei de ver. Mas quando o time fechava as duas linhas de 4, quem estava fora das duas linhas não era o Dudu, não, era o Lucas Lima. Tanto que quando o Moisés entra no time, o primeiro cara que ganha os primeiros jogos é o Dudu. Porque o Dudu marca menos, participa menos. Com o Lucas Lima, são duas linhas de 4 e o Lucas Lima fora delas. Lá na frente marcando o volante. Mas por muitas vezes muitas vezes o jogador, o conforto do meia é vir carimbar a bola aqui atrás. Que muitas vezes o técnico não quer. Aí ele passa ele vem, carimba a bola, toca de lado e aparece na frente. Toca de lado e aparece na frente. É confortável. Você não vai lá onde o bicho está pegando.
E o meia tem que ficar, como diz o Abel, lá onde o bicho tá pegando. Ele tem que ter a força para... Savoy, ele tem uma característica que é ótima. É como a gente fala de meter bola pros caras, de colocar os caras na cara do gol. Ele fazia isso no Santos e ele pode fazer no Palmeiras também. Além disso, eu acho que para ele ser um jogador mais completo, ele tem que chegar mais na área. O PVC chutar, sabe bater na bola, né? Ele sabe bater na bola. O PVC falou uma coisa legal, porque eu lembro que eu fiz vários jogos do Santos, e eu lembro que o Lucas Lima, ele vinha buscar a bola aqui atrás e muitas vezes perdia essa bola e o time tomava gol. Então pode ser uma coisa dele também, não do Roger. Não do Roger. Aliás, uma coisa que é importante eu dizer aqui, porque eu falei sobre a coisa de a diretoria do Palmeiras aponta para uma suposta falta de liderança do Roger. O Roger entende, eu acho que o Roger tem razão, liderança não é gritar. Tem diversos tipos de liderança. Liderar é você trazer o cara junto. É você conseguir trazer o cara que confie em você e jogue por você. A gente muitas vezes fala assim, falta um pulso firme, volta a bater na mesa. Não é necessariamente isso. Às vezes uma alteração que você faça com um jogador tido como intocável, mas que não esteja bem, você tem uma liderança, você manda um recado pro grupo. Exatamente. Entendeu? Você pega o Dudu, por exemplo, não tá bem, o Dudu é intocável, a torcida adora, o maior salário, não mexe, tem que mexer. Porque como é que você mantém um grupo? O jogador sabe quem tá bem, fisicamente, quem tá voando, e às vezes esse cara não joga. E joga o cara que não tá tão bem, mas tem mais nome, então isso daí arrebenta com qualquer grupo, né? Porque o jogador sabe. Então a verdade é para um, mas não é para outro. Isso daí acaba com o grupo. E o jogador sabe quando o outro tá bem e quando o outro tá mal. E é aquela história, vai chegar um novo treinador, né, com muito nome, com muita bagagem, e os caras vão ter que começar tudo de novo, mostrar serviço. O Paulo Turra já tá ali, né, como os olhos do Filipão, porque é o auxiliar direto do Filipão. Então vamos ver o que o Palmeiras vai apresentar a partir de agora sobre esse novo comando. Então a tendência é que ele estreie domingo contra o América Mineiro, Filipão, é isso? E aí no meio da semana que vem já tem Cerro Porteño pela Libertadores da América. Em Assunção. Em Assunção, né? Exatamente. No estádio do Cerro Porteño, reinaugurado recentemente. Na campanha da Libertadores 99, o Palmeiras jogou em Assunção, dirigido pelo Filipão, contra o Cerro Porteño, meteu 5-2 no Defensores del Chaco. Era uma semana, naquela época os grupos eram de 2 times de um país e 2 times de outro. Numa semana o Palmeiras jogou terça-feira contra o Cerro Porteño, ganhou 5-2, e na sexta jogou contra o Olímpia e tomou 4-2. Perfeitamente. Você lembra a escalação? Eu lembro, eu tava nesse jogo. Fala pra gente a escalação, bebê, você fala. Nesses dois jogos. Olha aqui, não tem cola, não tem nada, não tem papel, ele vai falar de cadê? Fala aí, bebê. Papel tá aqui, o papel aqui, ó, o HD. Desse jogo especificamente, eu não sei dizer, mas assim, era Veloso, Arce, Júnior Baiano, Kleber e Júnior, provavelmente Sampaio, Rogério, Zinho e Alex, Paulo Nunes e Oséias. O Júnior Baiano fez 2 gols nesse jogo, ele saiu comemorando com a camisa do Chiclete com o Baiano. Que ano? 99. Esse time aí é melhor que o de hoje? É melhor que o de hoje? É melhor. Esse time é melhor? É melhor. A diferença fundamental, se você pega assim, nos anos 90, você dizia, o time fulano, o São Paulo de 92, o Palmeiras de 93, 94, o Palmeiras de 99, tem uma seleção brasileira. Aí você tinha... O César Sampaio tinha jogado Copa do Mundo em 98, Júnior Baiano tinha jogado Copa do Mundo em 98, o Arce tinha jogado Copa do Mundo em 98. Zinho, campeão da Zinho jogou, poderia ter tinha futebol para jogar. Então, e a diferença é que hoje você fala, o Palmeiras tem, a gente repete isso, na prática não é o melhor elenco versus o melhor time. O melhor time não é. O Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro, digamos. Quem é que jogou a Copa do Mundo? Borja. Só o Borja. No banco. No banco. É isso aí. Você falou o quê? Palmeiras e Corinthians? 99. Pode dar Palmeiras e pode Corinthians dar, agora. Se os dois passarem, se encontram na próxima fase. Pode dar. Mas já que você citou essa escalação maravilhosa aqui, pegando aqui a sua colinha. O HD humano de O HD humano, colinha do cérebro. Olha só, como é que cabe tanta coisa aí dentro, rapaz? João Guilherme, olha só quem era o 10. Só para exemplificar o que eu falei do Lucas Lima agora. O Lucas Lima tem visão de jogo, sabe jogar, coloca a bola para os outros. O 10 do Palmeiras também fazia isso. Alex, mas chutava muito, fazia gol de tudo que é lugar. O Lucas Lima mas não dá para comparar, hein? Não dá para comparar, mas o Lucas Lima pode chegar mais e chutar mais. Ele pode seguir esse estilo, né? O Alex jogou muito mais que o Lucas Lima, não estou comparando. Estou dizendo assim, ele pode
chegar mais e fazer mais gol, tentar mais. Aliás, um duelo Fox rápido no improviso aqui, que eu sempre faço com amigos mais próximos, como é o caso de vocês. Alex jogou demais, né? Carcaço. Deveria ter ido em 98, 2002, 2006 também. Jogou muito em vários lugares. Jogou em vários lugares. No Cruzeiro 2003, meu Deus do céu, estava possuído, um talento brilhante. O gol mais lindo que eu narrei na minha carreira, eu acho, até hoje, foi aquele dos 2 chapéus no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Coisa linda, maravilhosa. De vez em quando eu boto lá para ver de novo uma obra de arte. Uma leitura de jogo. Uma leitura de jogo, inteligentíssimo. E na Turquia? Alex, exatamente. Na Turquia, ele é maior do que Pelé, Messi, todo mundo. Ele é o rei lá, o Alex. Alex ou Riquelme, hein? Quem jogou mais? Caramba. Duelo Fox. Riquelme. No improviso. Responde aí, ô Kizar. Riquelme. Riquelme pra você? Riquelme Jogou mais também pro Kizar aqui no meu ponto eletrônico. Riquelme. Riquelme. E aí, sabe que eles jogaram o mesmo Mundial Sub-20, né? Alex. Em 97. A Argentina eliminou o Brasil nas quartas de final e foi campeão do mundo Sub-20 em 97. Numa final contra o Uruguai. Riquelme, só aquela Libertadores de 2007 contra o Grêmio. Nossa senhora. Eu lembro que ele já fez contra o Palmeiras no Parque Antártica, lembra? Que ele humilhou o Argel. O Argel, técnico, né? O Argel tentando tirar a bola, desarmado do Riquelme, o Riquelme brincando, de dar rolinho nele, assim, caneta. Só aquilo ali, nossa. Fala aí, Abelão. Não, grande lembrança que eu tenho no jogo do Riquelme na seleção argentina foi final da Copa América 2007 na Venezuela. Venezuela, excelente. Argentina voando na primeira fase com Riquelme, com Tevez, com Messi novinho. Com Messi, um timaço. E o Brasil foi meio aos trancos e barrancos. Com Dunga. Pô, chegou na final, o Brasil arrebentou. Júlio Batista fez um golaço. Júlio Batista fez um golaço. Daniel Alves e Daniel Alves. Batista, Daniel Alves. Qual foi o outro? Wagner Love. Muito bem. É isso aí. Então, para a maioria aqui, deu o Riquelme. Abel Neto votou no Alex. Eu voto no Riquelme também, mas o Alex foi um monstro. Enquete continua valendo. Cuca anunciado hoje técnico do Santos, Filipão anunciado já há alguns dias como técnico do Palmeiras, estreia no próximo final de semana. Para você, quem vai fazer mais sucesso, Filipão no Palmeiras ou Cuca no Santos? Daqui a pouco nós vamos falar do jogo de hoje, em Bahia e Atlético. O Galo vencendo pode encostar lá, chegar mais perto de São Paulo, vice-líder, e Flamengo líder, e o Bahia está enrolado lá na zona de rebaixamento. E daqui a pouco também, você sabe qual é a melhor média de público da história do Brasileirão de pontos corridos, que começou em 2003? Não sabe, não? Eu te conto já já. Daqui a pouco tem mais expediente. É melhor você não levantar da cadeira, porque o Fox Sports preparou um meio de semana super especial. Dá uma olhada. Na terça-feira, às 9 da noite, no Fox Sports, tem 2 das camisas mais pesadas em campo: Manchester United e Real Madrid. Partida que pode marcar a estreia de Vinícius Júnior no time merengue pela Copa Internacional dos Campeões. 9h30 da noite no Fox Sports 2, você acompanha o jogaço entre Tottenham e Milan. Fechando a terça de bola rolando, tem Barcelona em campo, de Malcom e Arthur. Estreou com golaço. O Barça encara Roma. Na quarta, a bola já começa a rolar de tarde no Fox Sports. Às 3h30, em Dublin, tem super clássico inglês entre Arsenal e Chelsea, válido pela Copa Internacional dos Campeões.